Oi pessoal, bem-vindos ao Pílulas do GA4. Eu sou Leandro Furlan, gerente de Tech da Edtail, e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem armazenar mais tempos de dados. Lembram que eu falei nos vídeos anteriores? Se você não assistiu, volte lá, assista todos os vídeos do Pílulas do GA4. A gente só consegue armazenar 14 meses de dados, tá? No GA4. Como é que a gente sabe isso, né? A gente vindo aqui, ó, em configurações de dados, coleta de dados, retenção de dados, eu tenho aqui, meu limite é 14 meses, tá? Ou seja, o que vai acontecer, né? Tudo que for 14 meses para trás, ele vai excluindo o dia a dia. Então, ele sempre vai contar o dia de hoje, 14 meses. Então, ele sempre vai excluir. E aí, como é que eu faço, né, para armazenar mais tempo esses dados? O GA4 veio com uma função bem legal, que é a integração com o BigQuery. Como é que funciona essa vinculação com o BigQuery? O que é o BigQuery, né, na verdade? O BigQuery é um banco de dados do Google, tá? Que é utilizado, ele é em nuvem, e ele tem uma versão gratuita, que até 10 GB ele é gratuito, ou seja, você não precisa pagar. A única coisa que você precisa fazer, no momento de criar a conta no BigQuery, eu vou deixar um linkzinho de como é que você cria essa conta, tá? Um tutorialzinho do Google que faz isso. Na hora de você criar essa conta no BigQuery, você pode vincular, você precisa vincular um cartão de crédito, mas não há cobrança, tá? Ele tem um custo, ele tem um modo dele que é gratuito, e a própria integração aqui do GA4 também é gratuita. Se ele exceder o espaço que o Google disponibiliza, aí sim, aí você vai pagar o excedente, mas é um valor bem baixo, tá, pessoal? Pela vantagem que a gente tem de armazenar esses dados, o custo é mínimo, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou vir aqui, vou clicar em vincular, vou escolher o projeto do BigQuery, aqui, vou selecionar um projeto desse, então vou selecionar aqui, Edtail Dados Internos, vou confirmar, vocês viram que apareceu essas opções para mim, tá? Então o que acontece? Dentro lá do BigQuery tem que estar o mesmo usuário que tem acesso como editor, tá? Tem que ter acesso como editor. O mesmo usuário que tiver acesso como editor no Analytics tem que ter ao BigQuery para que funcione essa vinculação, tá? Senão ele não vai funcionar. Então é importante esse detalhe. Vocês podem criar um Gmail, pode estar vinculado à conta de vocês. Então é importante sempre que o mesmo usuário esteja no GA4, ele esteja também lá no BigQuery, tá? Então, local de dados aqui, tá, pessoal? Deixo como padrão, sempre, não altero isso. Vou aqui para a próxima. Aí ele vem aqui e me pergunta algumas informações. Ponto importante, o GA4, ele só exporta até 1 milhão de eventos diariamente. Ou seja, se eu tiver no meu site 1.100.000, ele não vai exportar esses 100 milhões a mais, esses 100 mil a mais, desculpem. Ele só vai exportar até 1 milhão. E ele vai começar a te notificar de que passou de 1 milhão, passou de 1 milhão, passou de 1 milhão, até 5 vezes, aí ele para de exportar os dados para lá. Então isso é muito importante sempre validar. Beleza, Leandro, estou passando de 1 milhão, o que eu faço? Existe como a gente excluir, tá, eventos. Como? Eu posso vir aqui e dizer tudo que for session start, tudo que for user engagement, first visit, scroll, clique, não envia. Não quero que envie para lá. Vou enviar o quê? Page view e o item. Então, assim, o importante é sempre, estou passando desse limite de 1 milhão de eventos, enviem apenas os eventos necessários. O que são os eventos necessários? Visualização de página, visualização de item, se a gente vai falando de um e-commerce, né? Alguns eventos que sejam eventos importantes para vocês.
Então vocês podem tirar o resto que não seja tão importante. Session Start é importante? É importante também, tá? Mas no caso de eu não ter opção, né, pode retirar ele. User Engagement, né? O Session Start é quando realmente o usuário iniciou a sessão na página. User Engagement, ele usa para fazer aquela taxa de engajamento do usuário. Então, é quando o usuário a quantidade, né, de eventos de um usuário engajado. First Visit é a primeira visualização que a pessoa acessou o site. Então, isso aqui ele vincula geralmente para fazer os novos usuários. Scroll realmente é evento de rolagem na página, clique, evento de clique. Então, tem que selecionar o que é importante enviar, tá? E, importante, né? Aqui eu vou selecionar o que eu vou excluir, não o que eu vou enviar. Então, selecionei esses 4 aqui, vim aqui, dei um adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai aqui e não vai enviar, tá? Então, são eventos para excluir. Tá? Importante não se confundir aqui. São os eventos que eu vou excluir. Excluir, User Engagement, First Visit, Scroll e Click. Beleza? Dei um aplicar aqui. Aí, ele pergunta para mim o seguinte. Eu geralmente seleciono esse incluir identificadores de publicidade, tá? Então, quando eu tenho app, nesse caso aqui a gente não tem. Então, vou tirar daqui. Isso aqui é importante para fazer mensuração de origem mídia, tá? Principalmente para apps. E eu tenho aqui, frequência diariamente ou fluxo. O que acontece? Diariamente ele vai pegar todos os dados na próxima madrugada ou em qualquer momento em si, e ele vai pegar e vai enviar os eventos do dia, tá? Então, a gente já notou que pode acontecer de manhã, pode acontecer de madrugada, pode acontecer à tarde. Então, ele envia essas informações do dia em si, do dia anterior, né, a mensuração dos dados do dia anterior. E aí eu posso fazer a de fluxo. A de fluxo, o que ele fica fazendo, tá? Toda vez que chega um evento, ele envia. No momento que ele chega, ele envia. Pessoal, importante aqui, fluxo tem custo. Ele vai cobrar um custo do BigQuery para inserção de dados, tá? Então, mantenham aqui o diariamente. Quero ter a cada segundo porque eu quero fazer uma dash que tenha as informações segundo a segundo. Aí vai ter que selecionar o fluxo, tá? Mas vai ter um custo que o BigQuery vai cobrar por stream de dados. E aí vai variar conforme a tua quantidade de dados que vai ter, tá? Para isso, vocês podem conversar com o suporte e entender custos, né, referente a isso aí. A gente configura como diariamente, porque é um dado que a gente quer ter lá armazenado apenas. Vou aqui em próximo, ele me traz aqui para revisar, enviar, e acabou. Pronto, acabei de vincular aqui o BigQuery. Quando eu acesso aqui, ele vai trazendo para mim a quantidade de eventos por dia, tá? Então vocês vão poder entrar aqui e ver, 300 de 1 milhão. Ele traz 0,3 de 1 milhão, 0,2 de 1 milhão. Então vocês conseguem ver essas informações de quanto que está sendo enviado. E quando eu extrapolo o limite, a mesma coisa, tá? Ele traz aqui para mim o quanto de informação. Então vai estar lá 1,2 milhões de 1 milhão. Vai estar vermelhinho ali, vocês sabem que está enviando mais do que pode, tá? Então, vinculação do BigQuery, essencial para que vocês não percam os dados, tá? Então, não esqueçam de fazer essa configuração, tá bom? Então, continuem assistindo Pílulas do GA4, se inscrevam no YouTube para receber as notificações, compartilhem e até mais!